Olá, pessoal. Nessa aula de hoje, então, trataremos sobre solução numérica de equações algébricas não lineares e sistemas de equações usando o método de Newton. Então, vamos abordar alguns conceitos gerais sobre soluções dessas equações, vamos falar sobre alguns métodos, focando no método de Newton, e vamos ver como ele é generalizado para sistemas de equações. E na aula seguinte, vamos ver, então, como aplicar, esse conhecimento para usar o MATLAB na solução de problemas dessa natureza. As equações algébricas, como a gente já comentou lá na nossa primeira aula do curso, tá, elas surgem vários problemas de engenharia química, aqui alguns exemplos vocês vão trabalhar na lista. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de uma equação de estado cúbica, um caso bem simples, de Van der Waals, onde, dada essa equação, tá, dados os parâmetros A e B e duas das variáveis intensivas, pressão, temperatura ou volume, né, dando duas delas, calcula a terceira. Então, na nossa formulação, nós vamos sempre escrever na forma função igual a zero, da variável a ser determinada. Outra equação que nós vamos trabalhar é a equação de Colebrook, para a determinação do fator de atrito em escoamentos internos a partir do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Ela é escrita tradicionalmente nessa forma, mas a gente pode também escrever de diferentes maneiras, usando uma formulação função igual a zero, para a gente padronizar, né, nossos procedimentos. E por fim, também um exemplo de um sistema de equações algébricas, onde a gente tem quatro equações e quatro incógnitas, as quatro concentrações. Então, todas as equações individualmente escritas na forma f igual a zero. Então, dado equações algébricas desse tipo, né, f de x igual a zero, então, nosso objetivo vai ser determinar um ou mais valores de x que a satisfazem. Tá? Nós vamos chamar então de raízes da equação. Tá? Vamos começar focando então no caso de uma variável, e para ilustrar esse tipo de problema, temos quatro exemplos de funções para a gente trabalhar. Nesse primeiro exemplo, nós temos uma polinomial. Tá? Notas que existe apenas uma solução, ou seja, um único valor de x, tal que f igual a zero, ou seja, apenas uma raiz. Tá? Por exemplo, lá na equação de estado cúbica, que mostrei no slide anterior, se estivermos acima da temperatura crítica, nós vamos ter um comportamento da função dessa natureza, apenas uma solução real. Entretanto, há situações onde existem mais de uma raiz, ou seja, mais de um valor de x que satisfaz a equação. Tá? Esse número de raízes pode ser finito, como nesse caso, né, que tem três raízes. É o caso que a gente chama, né, onde temos múltiplas e finitas soluções. Tá? Mencionando de novo o caso anterior da equação cúbica, temos esse comportamento quando estamos abaixo, né, da temperatura crítica, onde matematicamente temos três soluções, sendo que duas apenas faz sentido físico, tá? Se vocês lembram da aula de termodinâmica. Mas isso é outro assunto. Há ainda situações onde existem múltiplas soluções, porém elas são infinitas, como nesse caso aqui. Ó. Tá? Essa situação é comum quando a gente tem funções trigonométricas. Tá? E por fim, existem ainda situações onde não há nenhuma solução para o problema, ou seja, não existe, por exemplo, essa função, nenhum valor de x que satisfaça a equação. Tá? Ou seja, que faça com que f seja igual a zero, como nesse caso aqui. É um caso onde a gente não tem solução. Então, notem assim que dependendo da natureza da equação, o problema a ser resolvido pode assumir diferentes formas, e seria bom antecipar esse tipo de comportamento antes de buscar uma solução. Porém, não existe assim um critério genérico para equações não lineares de existência e unicidade que se aplique, né, de forma genérica. Tá? E quando temos uma variável, como nesses casos, fazer um gráfico da função ajuda. Tá? Em sistemas isso fica mais difícil, se não inviável. Em outros casos, em poucos casos, desculpa, há fórmulas para a obtenção de soluções exatas. Então, tradicionalmente, utiliza-se métodos iterativos para a obtenção de soluções aproximadas, aproximações sucessivas. Tá? Ou seja, métodos numéricos que fazem uso de operações algébricas de forma recursiva para buscar soluções aproximadas. E, claro, essa aproximação pode fazer ela tão boa quanto se queira ou se possa fazer, né, dado a equação. Existe uma diversidade de métodos numéricos, processos iterativos para a obtenção de soluções de uma equação não linear. Geralmente eles têm uma estrutura geral similar a essa aqui, onde a partir de uma estimativa inicial ou chute inicial, utiliza-se alguma estratégia para buscar novas estimativas que sejam mais próximas da solução desejada, sendo esta aplicada então de forma recursiva, ou seja, criamos uma aproximação, tá? E verificamos, né, a qualidade dessa estimativa e aplicamos elas até que essas duas estimativas subsequentes não se alterem significativamente, atingindo o que chamamos, né, de convergência da solução. Ou seja, a cada ciclo comparamos a estimativa atual com a estimativa anterior e se elas diferem
tá? Dentro de uma tolerância relativa desejada, por exemplo, o valor epsilon pequeno, aqui de 10 a menos 4, 10 a menos 6, e claro, a função atinge um valor próximo a zero, assumimos que uma solução foi então encontrada. Tá? Aqui tem alguns exemplos de métodos que vocês devem lembrar, tá? Os mais conhecidos, que diferem na estratégia de busca da solução, ou seja, usando a linguagem aqui desse fluxograma na forma de computar, né, uma nova estimativa a partir de uma atual. Tá? Não vou nessa aula falar sobre todos os métodos, vou focar em um só, que é o método de Newton, ou Newton-Raphson. Tá? Esse método é geralmente usado em pacotes matemáticos, não necessariamente sua forma clássica, como mostrarei aqui, mas com algumas variações para aumentar sua eficiência e aplicabilidade, estendido para lidar também com problemas de otimização, tá? Que seriam esses métodos chamados aqui de quase Newton. Entretanto, esses métodos eles herdam boa parte das características do método de Newton, como a gente vai ver. Por isso, o interesse maior nesse método aqui na aula. Hoje em dia, dificilmente na prática, vocês vão ter que implementar na mão assim, algum método para resolver equações algébricas. Tá? Tipicamente, eles vão usar uma ferramenta existente, seja num software, no ambiente de programação ou num pacote numérico. Inclusive, mostrarei na sequência dessa aula como usar o MATLAB para resolver problemas dessa natureza. A ideia é, assim, mostrar nos próximos slides, como o método de Newton funciona, porque auxilia bastante na aplicação desses solvers existentes, ajudando a fazer com que vocês usem esses de forma mais eficiente. Então, para entender o método, vamos usar uma função genérica aqui que eu desenhei, tá, com essa cara aqui. O objetivo é chegar nessa solução aqui, ou seja, o valor de x, tal que a função seja zero. Para isso, partindo, então, como no princípio eu não sei a solução, vou partir de uma estimativa inicial x0. A ideia essencial do método é aproximar a função em torno de uma estimativa por uma série de Taylor truncada no primeiro termo, tá? Ou seja, por uma reta. Esquematicamente, corresponderia a essa reta laranja aqui, obtida em torno do ponto x igual a zero. Tá? Então, nós temos uma aproximação dessa forma, aproximo a curva azul pela linha laranja, tá? E eu determino, então, o valor de x tal que essa minha solução aproximada seja zero. Tá? Chego nesse resultado aqui. Então, podem conferir em casa fazendo papel. Isolem o x aqui, vocês chegam aqui. Ó. Graficamente, corresponderia a esse ponto x1 aqui, ó, marcado no eixo x. Claro que não será necessariamente a solução da função original, isso nós aproximamos ela num ponto, mas é uma tentativa. Tá? Então, vamos chamar essa tentativa, então, essa estimativa, o x isolado aqui, de x1, como nossa primeira estimativa. Porém, note que com essa aproximação conseguimos chegar numa estimativa melhorada da solução. Tá? Melhor que a primeira. Podemos, assim, então, repetir esse procedimento diversas vezes, de forma sucessiva, tá? Sempre usando a nova solução como nova estimativa, até que estimativas subsequentes não se alterem muito. Tá? Ou seja, a gente aplica esse procedimento que generalizando, né, para um passo K e um passo K mais um. Tá? E, idealmente, quando a gente aplica de forma recursiva, nós chegamos à solução desejada. Tá? Nós vamos ver que daqui a pouco nem sempre funciona, porque quando se passa para o mínimo local e o método não tem para que lado ir, tá? Às vezes ele se perde, né? Passa por um ponto de derivada a zero. Então, ao se aplicar esse procedimento, a ideia é que aconteça isso aqui. Ó. Com uma nova estimativa, eu calculo uma x2 e vou seguindo, tá? Até que duas estimativas não se alterem significativamente. Tá? Essa é a essência do método de Newton. Como eu comentei, existe uma variedade de métodos, outros métodos, né, mais modernos que se baseiam nessa estrutura, como o que está implementado no MATLAB, software que usaremos mais adiante na próxima aula. Mas todos herdam essa característica original. Antes de mostrar um exemplo de aplicação, é importante mencionar uma variação simples desse método que é chamado de método da secante. Vocês notam que no método original, temos que conhecer tanto a função, f, claro, a ser resolvida, mas também a derivada, para poder aplicar. E muitas vezes é inconveniente ter que conhecer a derivada. Peguem lá aqueles exemplos lá do início da aula, lá, a equação de estado, a equação de Colebrook, o sistema do CSTR, tá? Onde nós teríamos que, para resolver, calcular a derivada de expressões relativamente complexas em relação a diferentes variáveis. Tá? Isso se torna mesmo imprático quando a gente tem sistemas de equações, na busca do que a gente chama de matriz jacobiana, conceitualmente equivalente à derivada de uma função de uma variável, como a gente vai ver mais adiante. E seria interessante buscar uma alternativa para buscar uma solução de forma rápida e eficiente, sem ter que explicitamente entrar com a derivada. Uma alternativa simples é usar uma estimativa numérica da derivada, que requer apenas o cálculo da função f. Então, por exemplo, nesse método secante, usa-se a mesma equação recursiva do método de Newton, tá? Porém só se altera a forma como a derivada é computada, usando uma equação de diferença, tá? Tomando duas estimativas anteriores, conforme mostrado aqui. Graficamente, isso corresponderia a partir de duas estimativas vizinhas, tá? Uma próxima da outra,
Então, isso aqui corresponderia a montar uma reta que passasse exatamente sobre os dois pontos. Então, isso seria uma aproximação para a derivada, digamos, da curva nessa região. Obtenho uma nova estimativa com o método de Newton e repito isso de forma recursiva. Agora eu pego esses dois pontos, calculo uma nova derivada e vou seguindo. Ele converge um pouco, de forma um pouco mais lenta que o método de Newton, mas tem essa vantagem de não requerer que vocês informem, ou seja, o próprio algoritmo calcula automaticamente essa derivada. Outra opção que pode ser usada é essa aqui, tá? Onde a gente aproxima a derivada num ponto xk, avaliando a função nela e num ponto vizinho, deslocado por um valor delta muito pequeno. Tá? Esse é o procedimento usado em muitos pacotes computacionais, inclusive no MATLAB. Então, essa é uma variação aí bastante interessante. Vamos ver aqui um exemplo de aplicação do método clássico, tá? Para uma das funções do slide 4, tá? Mostrada aqui na direita, ó, em uma faixa mais ampla, tá? Seno hiperbólico de x menos 3x, e aqui mais focada em torno de uma das soluções, essa primeira solução aqui. Lembrando que nesse caso nós temos 3 soluções. Então aqui desse lado, vamos ver como que o algoritmo caminha em direção da solução a partir de um chute x igual a 4. Tá? Nessa tabela são mostradas estimativas subsequentes, sendo que cada linha corresponde à aplicação dessa equação. Por exemplo, nessa linha aqui, esse em laranja, seria esse xk mais 1, onde eu uso o valor de x da estimativa anterior, aqui no xk, o valor de f avaliado na estimativa anterior e o valor de f' usado na estimativa anterior. E assim aplico de forma recursiva. Tá? Para ajudar a visualizar o procedimento, eu marquei cada reta aqui com a cor equivalente da estimativa que foi gerada. Ou seja, gerei aqui com as equações e graficamente representei aqui por essas retas. Tá? Nota-se que partindo desse ponto 4, em 5 passos, praticamente chega-se numa solução que praticamente não difere entre si, tá? Indicando aqui a convergência da solução, inclusive com a função aqui valendo zero. Bem, partindo dessa estimativa de x igual a 4, chega-se então em uma das soluções, ou seja, a gente encontra essa solução. Como é que a gente pode chegar nas demais usando esse mesmo método? Basta então partir de diferentes estimativas iniciais. Então, por exemplo, vamos partir de um ponto mais próximo da origem, aqui tentando achar essa solução. Então, aqui estaria esquematicamente o que acontece, ele parte daqui, ó, de menos 1.3, o chute que eu usei. Então, aplicando essa ideia, ele caminha em direção à solução aqui, que é zero, né? De uma forma ainda mais rápida, né? Que no caso anterior. Tá? Isso porque o comportamento da função, próximo da origem, é próximo do linear, que ajuda bastante na convergência, né? Dada a natureza do método, que é baseado nessa busca aqui por soluções aproximadas de forma linear. Tá? Portanto, para essa função, vocês notem que dependendo da região onde a gente partir, nós vamos chegar em soluções diferentes. Nesse caso em particular, entendendo como o método funciona, como discutido anteriormente, visto, né, nesses exemplos, podemos criar 3 regiões, delimitar, né, o domínio aqui em 3 regiões, tal que se partirmos de qualquer ponto dentro de uma dessas, seja esse interno e esses dois externos aqui, ó, nós vamos chegar na mesma solução indicada nas setas. Tá? Ou seja, nessa região aqui à direita, se vocês partirem de qualquer chute inicial nessa região, o método vai nos mandar para essa aqui. Se vocês partirem aqui dentro, vai mandar para a do meio. E assim mesmo vale para o lado de fora. Tá? Para entender porque isso ocorre, tá? É só, claro, ter entendido essa questão conceitual do método, ou analisar o sinal da função em sua derivada, que é mostrado aqui embaixo. Tá? E sempre note que sempre que ambas tiverem o mesmo sinal, a estimativa caminhará. Então vamos delimitar aqui a região onde a razão, né, entre f e f' do sinal, tá, que seria com essas linhas em cinza. Tá? E notem que se ambas tiverem o mesmo sinal, a estimativa caminhará para a esquerda, como nesse caso aqui, ó, ambas positivas, que é a esquerda. Se elas têm sinal trocado, uma positiva e uma negativa, elas caminham para a direita. Tá? Isso pode ser entendido pela equação aqui. Ó. Se elas têm o mesmo sinal, note que a próxima estimativa vai ser x menos algum valor. Então, ele vai caminhar nessa direção. Tá? Se vocês tiverem o mesmo sinal, tá? A estimativa vai caminhar para o outro lado, ela vai diminuir, tá? Como nesse caso aqui. E se uma delas for negativa e outra positiva, ou seja, tiverem os sinais trocados, a próxima estimativa vai ser x mais um valor. Então, ela vai caminhar para a direita, corrigindo então o que eu falei anteriormente. Tá? Então, pause o vídeo e confiram assim, para cada região aqui delimitada os sinais de f sua derivada, e verão que o método sempre caminhará na direção das setas indicadas aqui, ó, independendo da região onde está claro, independendo da região onde está a condição inicial.
Tá? Resumindo, cada solução existente pode ser buscada de modo independente com esse método, partindo de diferentes estimativas iniciais. Tá? Note que o método foi bem eficiente na busca das soluções, chegando de forma rápida, em poucas iterações, nas soluções desejadas. Tá? Façam essa análise aí e depois a gente vai fazer no MATLAB e verificar que isso realmente sempre acontece. Porém, essa característica do método de Newton do uso de aproximações locais da função por retas, com a inclinação associada à derivada, né, faz com que esse não seja muito eficaz em algumas situações. Eu vou ilustrar aqui com outro exemplo do slide 4, essa situação com essa função aqui. Tá? Note que existe uma solução, ó, próxima a menos 2, tá? Mas ela tem aqui o que a gente chama, né, de um mínimo local nessa região, não cruza, né, o eixo x próximo a 1. Então vamos ver como o método de Newton se comporta se a gente partir, por exemplo, dessa região e partir dessa região. Tá? É importante considerar esse efeito de testar diferentes chutes iniciais em regiões distintas, isso que nem sempre a gente visualiza a função. A gente tenta justamente aplicar um solver diretamente para obter a solução, partindo de uma estimativa qualquer, seja ela pensada, né, baseada no problema do ponto de vista prático, do ponto de vista físico, ou usando valores arbitrários. Tá? Então é importante a gente saber trabalhar com essa dependência da condição inicial, da estimativa inicial. Então vamos destacar duas regiões dessa função, uma ali próxima à solução, tá? E uma outra ali próxima àquela região onde a gente tem um mínimo local. Então vamos começar aqui. Então vamos partir de por exemplo, de um valor aqui no estimativa inicial em menos 4, e vemos que a aplicação do método de Newton, como no caso anterior, rapidamente leva a uma solução. Tá? Estou usando o mesmo esquema de cores, conectando as estimativas do método com as retas aproximadas equivalentes. Tá? E em 4, 5 iterações, a solução é obtida, seguindo ó, a mesma sistemática. Podemos ver o que acontece quando partimos de x igual a 4, por exemplo. Tá? Ou seja, a gente vai estar partindo daqui, e claro, partindo daqui, idealmente a gente teria que chegar nessa solução aqui, porque é a única que existe. Então o resultado é esse aqui, na forma gráfica e na forma de tabela. Note que quando nós estamos desse lado, o método caminha nessa direção, na direção esquerda. Mas vai passar o mínimo local, tá? Ou seja, passar esse ponto aqui próximo a 1, tá? A derivada começa a apontar para esse lado, ele volta a caminhar pela direita e ele fica aqui, ele se perde, né? Ou seja, ele não consegue sair desse poço, digamos assim. Tá? Eventualmente o método vai chegar nesse mínimo, que a derivada é zero, e como vemos pela equação, isso vai levar a uma divisão por zero. Ou seja, a gente diz que o método não converge por uma solução, ou seja, não consegue resolver o nosso problema. Essa é, digamos assim, a grande deficiência do método de Newton. Ele converge de forma rápida, como vimos no exemplo anterior e até neste, né, partindo de uma condição inicial favorável. Porém, se a função a ser resolvida apresentar um comportamento similar a esse exemplo e a condição inicial não for favorável, a gente estiver muito distante, essa nossa estimativa inicial estiver muito distante da solução, o método não vai conseguir chegar numa solução. Então, como resolver? Uma forma simples é tentar, né, diferentes estimativas iniciais até que se chegue numa solução. Tá? Outros métodos, como os comentados lá nos slides iniciais, como o da bissecção, por exemplo, convergem de forma mais lenta que o método de Newton, mas eles conseguem, em muitos casos, superar esse problema. Inclusive, em alguns casos, pode até se misturar métodos, né? Criar métodos que a gente chama de híbridos, tá? Combinando métodos mais robustos para partir, o método de solução, como o método da bissecção, e no final, utiliza-se o método de Newton para acelerar a convergência. A função f0 do MATLAB segue algo nessas linhas, mas isso é assunto para uma outra aula. Tá? Então, entender essas deficiências do método de Newton vai ajudar vocês a buscar de forma mais eficiente soluções. Tá? Para finalizar, vamos ver como estender o método de Newton para sistemas. Tá? Primeira coisa é pegar o nosso sistema de equações, tá? Escrever nessa forma f igual a zero, e temos que escrever eles numa forma vetorial genérica. Tá? Então, pegando essas equações aqui, esse sistema de equações, vamos dizer com n equações e n variáveis, tá? A gente pode montar um vetor f de x, onde cada linha corresponde a uma das funções do sistema. Tá? E aí, analogamente, um vetor x, onde cada elemento vai ser uma das incógnitas. No caso, x1, x2, por exemplo, lá, naquele primeiro exemplo, lá nós tínhamos 4 equações de conservação e 4 concentrações. Então, cada equação de conservação seria uma linha, e cada concentração seria um elemento do vetor x. Então, na forma vetorial, a gente pode escrever esse sistema de equações dessa forma. O vetor f avaliado no vetor x igual a zero. Portanto, pode-se gerar um método usando o mesmo princípio do método de Newton original, tá? Só colocando a versão vetorial
expandindo, né, a ideia de aproximação linear em uma dimensão para n dimensões. Tá, a dedução vocês encontram em livros de métodos numéricos, a equação interativa seria essa aqui, ó, muito parecida, onde agora nós temos vetores x, né, atual e o seno estimado, no lugar do f, o vetor f, e no lugar da derivada, a matriz jacobiana, tá, definida aqui abaixo. Ela contém seus elementos derivados de cada função em relação a cada variável. Então, basicamente, o que a gente precisa, nesse caso, é inverter, né, essa matriz jacobiana, multiplicar pela matriz, pelo vetor f e chegar, então, numa nova estimativa para o x. Funciona da mesma forma, só que num espaço de n dimensões. Uma forma alternativa, né, de trabalhar essa aqui, tá? Onde se tem, no caso, que resolver a cada passo ó, um sistema linear do tipo matriz A vezes um vetor x igual a b. Tá? Então, se determina o x e atualiza-se, né, a nova estimativa a partir desse ΔX calculado. Tá? E, tipicamente, os pacotes computacionais têm algoritmos eficientes e robustos para a inversão de matrizes, soluções de sistemas lineares, então se faz uso, né, desses pacotes acoplados ao método de Newton. Tá? E a jacobiana, nesse caso também, claro, pode ser estimada por diferenças finitas em relação ao caso de uma variável. Tudo que a gente discutiu anteriormente sobre as qualidades e deficiência do método de Newton se aplica igualmente para sistemas. Claro, fica mais difícil abstrair nesse caso para n dimensões, tá, o conceito de aproximação de uma função por uma reta e soluções dessas, e como as estimativas caminham para uma solução, tá, como a gente viu lá no caso de uma variável. Mas a lógica é a mesma, tá, se vocês conseguirem abstrair no espaço de n dimensões, tá, onde n é o número de incógnitas, e toda aquela discussão lá da velocidade de convergência e dependência da estimativa inicial continua sendo válido nesse caso. Então, na próxima aula, tá, nós vamos ver como usar o MATLAB para resolver equações algébricas e sistemas de equações algébricas, e vamos explorar um pouco mais essas características do método de Newton. Tá? O link da aula, que é essa aqui, está ali na descrição, só seguir. Tá? Obrigado, bons estudos a todos.